Olá, tudo bem? Vamos lá. É, Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as principais doenças causadas por fungos. Vai ser uma aula bem breve, tá? Rapidão. É, mas não menos importante. Bom, o que a gente tem que pensar, certo, em relação às doenças provocadas por fungos, é que os fungos são organismos saprofíticos, certo? Então, eles são organismos que aproveitam de tecidos mortos para se alimentar. Só que às vezes ele se aproveitou também de tecidos vivos, de organismos vivos. E quando nós pensamos em humanos, né, em infecções fúngicas em humanos, nós temos níveis de infecção conforme a capacidade desse fungo de invadir o organismo. Então você tem micoses, certo? Que são superficiais, que ficam na pele, superficialmente, certo? Aquelas micosinhas, né, que causam manchinhas na pele, etc. Você tem um halozinho claro ali, onde a melanina está sendo degradada pelo fungo, né, que ele está gerando pequenas lesões ou nódulos nos pelos, assim, então está na superfície. Aí, esse fungo ele começa a apresentar uma pequena capacidade de invasão, e aí ele já gera um processo inflamatório, porque quando ele supera a camada da epiderme e alcança a derme, você começa a ter, certo, uma resposta imunológica à presença daquele fungo. E isso vai gerar coceira, dor, inflamação, certo? E aí você começa a ter uma infecção fúngica subcutânea, certo? E os fungos, eles ainda podem fazer infecções profundas, ou seja, ao invés de só ficar aqui, certo? Invadiu a epiderme e está ali começando a incomodar a derme, ele se enraiza para tecidos mais profundos e pode gerar micetomas, certo? Grandes feridas, lesões profundas. Então esses são, certo, mais invasivos. Só que não são os piores. Os piores são aqueles sistêmicos. São aqueles que a gente inala o fungo ou ingere, mas o principal problema das sistêmicas é a inalação ou quando eles acabam caindo na nossa circulação por uma contaminação hospitalar, por exemplo, certo? Tem um catéter e contamina esse catéter com cândida, por exemplo. Acontece muito em UTI neonatal. Os bebezinhos são muito sensíveis, não têm sistema imunológico desenvolvido. E se você não tiver um bom controle de infecção hospitalar, infelizmente é comum no Brasil, né, crianças virem a óbito por causa de uma infecção fúngica sistêmica causada por Candida albicans, por exemplo. Então, veja, a gente vai passar por essas doenças todas. Obviamente, eu vou falar do fungo, vou falar da doença e da característica. É, não pensem assim, tipo, fica decorando o fungo, até mesmo porque essas classificações do nome do fungo pode já estar mudando, certo? Ou ter mudado. É, eu confesso que não atualizei esses slides da última atividade para essa, porque a nomenclatura fúngica, a classificação dos fungos tem sido revista nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 10 anos com maior intensidade por causa dos adventos da biologia molecular, do sequenciamento de RNA ribossomal. É, então, não foca no nome do bicho, foca na doença, certo? E aí tá tudo legal para entender. Eu quero que entenda o processo. Vamos lá. Então, começando pelas micoses superficiais. Tá? Aí a gente tem essas
Deixa eu só tirar daqui, porque tem coisa escrita aqui e tá atrapalhando. Vamos vir pra cá, pra esse cantinho, então. Eu adoro quando ele faz isso. É pra vir só no cantinho, assim, pronto, para aí. Ok. Esse computador louco. Então, vamos lá. Micoses superficiais. A gente tem Pityrias versicolor, tinea petra, pedra negra, pedra branca. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Certo? São doenças de pele, de cabelo, certo? Pelos. Melhor trabalhar aqui, ó. Pityrias versicolor, certo? A malacésia furfur, né? Que causa essas manchinhas aqui, ó. O legal dessa micose, se você pegar na luz negra, o fungo, por causa da quitina, ele acaba brilhando no escuro. É a mesma coisa que a gente faz para olhar escorpião no escuro. Se você for procurar escorpião com luz negra, ele brilha, você acha o bicho fácil. Então, esse fungo aqui, a gente sempre trata ele como só um fungo de pele, né? Mas ele gera um problema no couro cabeludo e os esporos caem na pele, principalmente na área dos ombros. Por isso que é comum essas manchas na área dos ombros. Então, não adianta tratar só a pele e não tratar o couro cabeludo. Certo? Precisa tratar o couro cabeludo também. Cetoconazol resolve. Né? Tá aqui a malacésiazinha bonitinha. Aí, a tinea negra, certo? Que então forma uma mancha escura na pele. Esse fungo, ele não se aprofunda mais do que a epiderme, tá? Então, tipo, ele aqui não está tão superficial, mas ele não gera nenhuma lesão na derme. E esse camaradinho aqui, ó, é piedra negra, e tem a piedra branca também, é um fungo de pelo, certo? Percebe que ele forma um nódulo. É melhor cortar o cabelo de uma vez do que tentar tratar isso. Mas, superficial, certo? De baixa invasividade, problemas de saúde mais no aspecto da questão de higiene do que qualquer outra coisa. Tratar, antifúngicos de cutâneos resolve. Você não precisa tomar nada sistêmico. Micoses cutâneas ou dermatomicose. Tá? Então agora ele invade a derme, certo? Aí você tem a Candida albicans, que causa essas micoses, em unhas, espaços interdigitais, dobra mamária. Cromoblastomicose, tem essa galerinha aqui que está relacionada a ela. Ó. Nódulos cutâneos, verrugosos, cross-secreção de pus e dermatofitoses da pele, unhas e pelos, né? Esses caras aqui são muito comuns nas unicomicoses, né? Essas micoses de unha bem feias. O pessoal que trabalha com manicure e pedicure conhece bem essas criaturas aí. Veja, como a gente está falando agora aqui, que é uma infecção cutânea, você vê lesão, certo? Vê dor, inflamação, certo? Isso aqui, ó, certo? A cândida. O fungo cresce, ele se alimenta da pele e ele acaba, né, alcançando tecidos mais profundos. Também é tratável com medicação tópica. Você não precisa tomar sistêmico, mas o sistêmico ajuda. Se tomar fluconazol, o processo de cura aqui é mais rápido. Mas se tratar só com pomadas e cremes, certo? Antimicóticos, você tem um bom resultado também, embora com um pouquinho mais de tempo. Nas micoses subcutâneas, certo? Então, que ela consegue ir para tecidos mais profundos, a gente tem aí o micetoma. Já vou mostrar uma imagem deles, que você tem grandes infecções e que o fungo ele cresce e forma nódulos maciços, né? Aqui está denominado grãos fúngicos.
rinosporidiose, você tem pólipos, né, que se formam na região ocular e nasal, por isso que é rinosporidiose por causa do nasal. Lobomicose, nódulos queilorianos, felifomicose, certo? Tecido subcutâneo infectado, certo? Com fungo escuro. Zigomicose cutânea, nódulos subcutâneos. E esporotricose, linfocutânea, pele, tecidos subcutâneos de gânglios linfáticos e regionais. Veja. Essa aqui é a esporotricose. É bastante interessante conversar da esporotricose porque ela ocorre com uma certa frequência, certo? Em regiões urbanas, principalmente por causa da criação de gatos. Os gatos que estão infectados, eles saem da night, vão fazer uma festinha, brigam, se arranham e se lesionam e se infectam. E aí, gato vai para casa, né, e vai brincar com o dono. E arranha o dono, morde o dono, certo? E transmite o fungo para o dono. Então, a esporotricose é muito comum, certo? Em pessoas que têm gatos de vida livre, gatos que vão se divertir por aí, certo? É o Sporotrix shank. Teve um período em que as prefeituras, isso tá, não estou falando uma ou outra prefeitura, estou falando de uma maneira geral, não estou apontando o dedo para ninguém, mas já houve, né, extermínio de animais para tentar fazer controle desse tipo de praga, né? Porque o custo para tratamento disso acaba sendo elevado e quando você tem uma infestação na gatarada da cidade é um problema. Então, existem relatos de cidades que adotaram pelo sacrifício dos animais, só que hoje, né, todos optam pelo tratamento. Sai mais caro, mas pelo menos não mata os bichinhos. Essa situação aqui, ó, vou até tirar minha cara daqui, eu vou colocar aqui do lado para liberar. Eita. Para liberar o nosso pé. Então, isso aqui é um micetoma, certo? Então, tudo isso aqui é um tumor, né? Por isso que é oma de tumor. No pé dessa pessoa. E essa pessoa, ela relatou ter isso há 33 anos. Então, você vai falar assim, pô, como, né? Pessoas humildes, certo? De regiões rurais, isoladas, e existem muitas regiões no mundo em que você tem um isolamento geográfico bastante complicado. Se a pessoa se infecta, né, pisa no espinho, leva um arranhão, alguma coisa, e o fungo, a Madurella grisea, consegue adentrar no tecido subcutâneo, ela fica crescendo. E aí você tá vendo que tem essas fistulazinhas aqui? Nesses pontos, se você espremer, saem esses nódulos aqui, ó, certo? Esse aqui é o grão fúngico, né? Então, é uma lesão que acompanha essa pessoa há muitos anos. É tratável, ok? Tratamento demorado, sistêmico, mas é tratável. Porque uma pessoa convive com isso há 33 anos, completa ausência de acesso ao sistema de saúde, certo? Ou condições mínimas, né, de ter acesso a um sistema de saúde. É bem complicado. E aí, agora, a nossa lista de micoses sistêmicas. Essas aqui são mais complicadas. Essas aqui matam significativamente, certo? Não é um ou outro que morre por causa disso aqui, não. Eu odeio esse vídeo. ele dá uns passeios que não tem o que fazer. Então, olha só.
A gente tem aí a histoplasmose, causada pelo Histoplasma capsulatum, lesões pulmonares, e aí se confunde muito com tuberculose por causa da característica da lesão. Mas aí você faz biópsia e você já adivinha, já descobre o que é. Blastomicose, uma infecção primária, certo, no pulmão, com disseminação inflamatória na próstata e pele. Bem complicado. Coccidioidomicose. Eu sempre tenho que pensar para falar esse negócio. Coccidioidomicose. Você tem infecção pulmonar e rara disseminação hematogênica. Criptococose, certo? Pulmões do sistema nervoso central. Meningite, esse é complicado. E o paracoccidioidomicose, que é o Paracoccidioides brasiliensis, que causa aqui pulmão, mucosa da boca, lesões de pele, granulomatosas com centros necróticos. Bom, vamos entender um pouquinho melhor cada uma dessas aqui. Olha só. Deixa eu tirar minha cara do Mickey Mouse aqui. Então, a paracoccidioidomicose, né, é uma doença sistêmica causada por essa levedurinha aqui, ó, Paracoccidioides brasiliensis, que na natureza ele não é uma levedura, ele é um fungo filamentoso, mas ele é dimórfico, e daí quando nós inalamos os seus esporos e eles se desenvolvem no nosso pulmão, eles formam essa levedurinha aqui com esse brotamento característico em Mickey Mouse, né? O diagnóstico é esse: levedura com brotamento característico em Mickey Mouse. E é uma doença sistêmica, difícil de tratar, certo? Acomete principalmente pessoas imunocomprometidas, né? Mas ela tem esse nome brasiliensis porque ela é típica de cavernas aqui no Brasil, certo? Então tem regiões endêmicas delas. Se você gosta de cavernas, primeiro descubra se você não tem ali problemas com fungos nessas cavernas. E aqui, como exemplificação da blastomicose, também ó, você está vendo que ela tem uma área endêmica nos Estados Unidos em que ela se prolifera. Então é um funguinho que está no meio ambiente como forma filamentosa e que, ao ser inalado, né, ele se prolifera nos pulmões como levedura e acaba ocasionando uma infecção hematológica, né, bastante grave também, e pessoas que são imunocomprometidas sofrem muito com isso. Ambas as doenças podem matar, certo? Opa. E tirando as sistêmicas, outra que mata bastante são o que nós chamamos de micoses oportunistas, que são as micoses que são causadas naquelas pessoas que de fato estão imunocomprometidas, certo? Então, essas micoses elas não causam problemas nenhum para pessoas não imunocomprometidas, diferente das sistêmicas. Tá? As sistêmicas, se você tiver imunocomprometido, você pode morrer por causa delas. Se você não tiver imunocomprometido, você vai sofrer por causa delas. Aqui não. Aqui, uma pessoa não imunocomprometida não vai pegar. Tá, então, ó, veja lá, zigomicose. A gente tem ali alguns fungos que causam infecções nos seios paranasais, no cérebro, pulmões, aparelho digestório e outros órgãos. Você inala e ela pega, se adere nas tuas mucosas, invade e é um problema. Tricosporonose, tricosporum, aspergilose pulmonar, pulmões, micoses oculares, certo por aspergillus, fusarium. Veja, aspergillus, um funguinho que está em todo canto, cara. Em todo canto tem fungo. Tem esse aspergillusinhos aí, você acha ele. Candida albicans também, infelizmente, é um fungo bem comum. Tá? Atinge aí, pensando olhos, conjuntiva, ocular, córnea. E tem aqui a candidíase, certo? Que é a Candida albicans ou outras cândidas, certo? Tropicalis, brasiliensis, que podem ser sistêmicas e hematológicas. Essa mocinha aqui que mata
bebezinhos em UTIs neonatal, certo? Então, como eles ainda estão imunocomprometidos, eles não conseguem se defender, certo, contra essas micoses. Olha só, então aspergillus, numa pessoa que não tem capacidade de se defender desse camarada, olha isso, esse é o aspergillus, bonitinho, né? A pessoa inala e forma um tumor lá, um aspergiloma, que na imagem de radiografia pode parecer até um tumor mesmo, de câncer, pode ser confundido com, por isso se faz biópsia, e daí na biópsia você vê que é um fungo. E a cândida, certo, ela é muito comum sistemicamente, tratável com fluconazol. O grande problema, certo, quando a gente fala nos antifúngicos, é que eles são meio hepatotóxicos, sabe? São medicamentos que têm um problema de toxicidade significativo. Então, eles não podem ser tomados com exagero, certo? Tem que ter uma boa análise, uma boa investigação para verificar se o paciente pode ou não pode ingerir eles. Mas a gente tem um arsenal de antifúngicos relativamente pequeno para as doenças que nós conhecemos, e há uma preocupação muito grande, principalmente com transplantados e imunocomprometidos, porque é difícil de tratar, certamente difícil de tratar. Então veja, falei que ia ser rapidinho. Essas são as principais doenças causadas por fungos, né? Lembrando que existem mais de 10 mil fungos, o número pode só aumentar, e conhecidos no máximo umas 200 doenças ocasionadas, fungos patogênicos, né? Uns 200 fungos patogênicos. E o que eu apresentei aqui são os principais, né? E que afetam humanos. Então, só para ficar registrado aqui, não é o foco da nossa disciplina na parte de fungos, mas é evidente a importância, certo, dos aspectos clínicos dos fungos na saúde humana. Beleza? Então, é isso. Essa bem curtinha, tranquilão. Valeu. Vamos ver, só para confirmar. Acabou. Até mais.